eu senti que aquilo foi profundo, porque de pé era para qualquer um. Vamos então avançar para a nossa próxima oradora desta tarde. Médica, empresária e criadora de conteúdos na área da saúde em viagem. A Andreia já percorreu mais de 90 países, trabalhando remotamente e levando assistência médica onde é mais necessária. Em 2020 deslocou-se voluntariamente ao Líbano, apenas 3 dias depois após a explosão no porto de Beirute, prestando apoio médico nas ruas. No espaço de 6 semanas voltou mais 2 vezes, mobilizando centenas de pessoas e resultando na doação de mais de 250 mil euros em medicamentos e material hospitalar. Foi distinguida com o PAM Prize Award, Prémio da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, reconhecida como cidadã nobre pela Nobre Casa da Cidadania e nomeada pela revista Ativa como uma das mulheres mais inspiradoras e, permitam-me acrescentar aqui, mais altruístas. Hoje ela vai partilhar a sua visão sobre altruísmo, impacto e como cada um de nós pode fazer a diferença no mundo. Agora sim, quero um aplauso para receberem neste palco a nossa convidada, a Andreia Castro. Aí vem ela! A 4 de agosto de 2020, 2.750 toneladas de nitrato de amónio, um material altamente inflamável, explodiram no porto de Beirute, no Líbano, e provocaram a explosão que acabámos de ver. Registaram-se nesse dia mais de 150 mortos, mais de 5.000 feridos, mais de 300.000 desalojados, e a explosão provocou também uma cratera com 43 metros de profundidade. A história que eu vos vou contar a seguir desenrolou-se nas 6 semanas seguintes ao dia 4 de agosto. Neste dia, eu sou médica e estava a trabalhar na urgência do hospital. E apesar da explosão ter acontecido durante a tarde, passado algum tempo, eu tenho um amigo em comum, o fotojornalista João Sousa, que ainda hoje em dia vive no Líbano, e começou a enviar-nos mensagens pelo WhatsApp com vários áudios a relatar a situação. E a situação era completamente avassaladora. Mas nesse dia eu estava a trabalhar e tinha doentes ainda para ver. Contudo, no dia seguinte eu estava de folga em casa. E nós habituámos-nos, eu habituei-me desde que miúda, a em casa ter a televisão ligada sempre nas notícias. E em 2020 nós estávamos na pandemia e só passava pandemia. Mas no dia seguinte à explosão, no dia 5, todas as notícias passaram todas as horas de forma repetida estas imagens. Imagens que são marcantes, imagens que é impossível alguém se esquecer. E aquilo mexeu comigo. E a determinada altura, um momento que eu hoje em dia ainda não consigo explicar, eu comecei a pensar o que é que está a ser feito para ajudar esta gente. E eu comecei a pensar o que é que eu posso fazer. E então peguei no telefone e liguei para muitas entidades nacionais. Eu liguei para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a AMI, para os Médicos Sem Fronteiras, para a Cruz Vermelha, para os Médicos do Mundo, até para o INEM, perguntar: vão fazer alguma coisa? Vão enviar alguém para ajudar? O que é que está a ser preparado? E disseram que não. Estavam a tentar perceber se ia haver um pedido de ajuda, estavam a avaliar a situação, ainda não tinham reunido, ainda não tinha sido discutido o assunto. Inclusive ao telefone disseram-me: mas olhe, você não tem competências
para sequer ir numa equipa para ajudar. Você não tem formação, você não tem o curso de medicina de catástrofe. Manda o currículo. Pode ser que da próxima vez haja uma oportunidade. E eu reduzi-me à minha insignificância naquele momento e eu pensei, é verdade, eu sou médica, trabalho na urgência, mas eu não sou de medicina interna, eu não sou de cirurgia e numa situação destas é necessária uma mão de obra diferente. Mas a verdade é que esta sensação durou pouco tempo. Eu percebi que esta explosão, que parece um cogumelo atómico, mas não é, é uma massa de ar enorme, eu percebi que as lesões que isto teria provocado nas pessoas seriam sobretudo lesões de feridas, de estilhaços de vidro, por exemplo. E então que seriam necessárias pessoas para ajudar a tratar feridas, para ajudar a suturar, para ajudar com mão de obra. E isso eu sabia fazer. E então, no dia 7 de agosto, eu decido ir para Beirute e embarco num voo que me leva para a capital do Líbano, apenas com esta mochila que vocês veem às costas e com um pequeno caixote de donativos que pedi a um dos hospitais onde trabalhava na altura, trabalhava em 2, com apenas 13 quilos. E eu chego ao Líbano no dia seguinte, onde ia ficar durante uma semana. 4 dias depois da explosão, eu encontro uma cidade completamente desfeita. Para vocês terem uma noção, a explosão, que foi de certa forma amortecida pelos silos, foi redirecionada num raio de 20 quilómetros para lá do porto de Beirute, atravessando toda a estrutura de armazéns, atravessando uma autoestrada principal e danificando completamente tudo o que é caixilharia, madeiras, vidros, de todos os bairros nesta linha dos 20 quilómetros. Bairros que eram de qualidade, de pessoas bem na vida, que de repente perderam tudo. E então nós andávamos pelas ruas e não era possível distinguir o que tinha sido uma sala de estar ou um escritório. O impacto era tão grande que houve pessoas que morreram da explosão, sim, mas porque foram projetadas dos andares em que estavam e caíram no chão. E então havia milhares de pessoas nas ruas. No dia em que eu cheguei, estava a haver uma manifestação. E para contexto, o Líbano é um país que tem cerca de 10 mil quilómetros quadrados. Estamos a falar de uma área mais ou menos equivalente ao distrito de Beja. E este país é um país que lida há muitos anos com uma enorme crise social, política, económica e assente num governo que também tem algum historial de corrupção. E então, neste ano, em 2020, a inflação era galopante e chegou aos 85%. E o Líbano foi, em 2020, também o segundo país com maior inflação do mundo. As pessoas estavam nas ruas, já estavam revoltadas e estavam à procura de respostas. E o governo manteve-se em silêncio durante todo este período em que eu estive. Eu encontrei bairros onde não havia eletricidade, onde os lojistas, com medo das pilhagens, estavam à porta das lojas para que não roubassem aquilo que restava. E dormiam à espera que o dia voltasse a nascer e que a luz voltasse a brilhar. Voluntários que andavam à noite pelos bairros apenas com a luz do telemóvel para tentar encontrar sobreviventes. E eu vi apenas o exército uma vez, munido da comunicação social, a fazer uma operação de charme, a tentar prestar algum apoio. Uma vez apenas. Isto é o material que eu levei naquela caixa de 13 quilos. Não é muita coisa. Eu tinha luvas, tinha máscaras, tinha material de sutura, tinha compressas, tinha ligaduras. E, quando cheguei, logo nesse primeiro dia em que haviam muitas manifestações, eu dirigi-me de imediato à praça principal, onde elas estavam a acontecer, apresentei-me e, automaticamente, deixaram-me começar a ajudar. E então, se no primeiro dia eu prestei auxílio
às pessoas que estavam a começar também a ser vítimas do posicionamento da polícia, do gás pimenta, das balas de borracha, e que começavam também a acumular-se. E nesse dia aquilo que eu consegui fazer foi junto das ambulâncias da Cruz Vermelha. Ao longo de uma semana, as coisas foram ganhando toda uma outra dimensão. A verdade é que a partir do momento em que se soube que eu ia, começou a gerar-se uma rede de apoio. E esta rede de apoio fez com que eu já entrasse em Beirute com um telemóvel que me permitiu estar conectada com as redes sociais e a partilhar o que estava a acontecer em tempo real, e permitiu-me também arranjar um lugar para ficar a dormir. E eu comecei a fazer as partilhas nas redes, para as pessoas poderem ver aquilo que eu via ao mesmo tempo. E então, toda essa semana foi passada entre tendas de campanha, em que estava a observar quem não tinha sido observado. Porque nessa noite, ou nessa tarde da explosão, cada hospital que não ficou incapacitado recebeu em média 400 pessoas. Esgotou-se a mão de obra, esgotou-se o material, esgotou-se a capacidade de ajudar. E o país estava de tal forma desesperado que foram chamadas todas as pessoas que soubessem suturar, fossem eles médicos, internos de medicina, enfermeiros, talhantes, veterinários, quem soubesse era muito bem-vindo. Mas houve muita gente que não foi observada, porque realmente não houve capacidade para isso. Então, ao fim de 4, 5, 6 dias, eu ainda encontrava nas ruas pessoas com feridas tapadas por papel higiênico. Pessoas com cortes de 20 a 30 centímetros que tinham recebido 2 ou 3 agravos, porque não havia mais. E esta semana foi muito passada a ajudar e a fazer suturas, muitas vezes sem anestesia, porque as anestesias acabaram também e o material que eu tinha acabou, mas também a entregar alguns dos donativos que eu tinha a hospitais e a entidades de organizações não governamentais. Eu consegui nessa semana começar a discutir preços com fornecedores. A inflação era tão grande que, apesar de eu ter iniciado uma campanha de donativos logo no primeiro dia, quando eu fui, o dinheiro não valia de muito. Eu fiz uma primeira conta de MBWay que atingiu o teto. Fizemos uma segunda conta que atingiu o teto. Fizemos uma terceira. A determinada altura eu tive que mover o dinheiro que eu tinha para abrir uma conta secundária, a zeros, onde todos os donativos ficassem acumulados. Problema adicional. A cidade estava a ficar sem dinheiro. E então não era possível levantar mais dinheiro para comprar mais material, para comprar medicamentos e para doar. Podem imaginar o que é eu chegar à única agência de Beirute com dinheiro e as pessoas estarem lá desde as 4 da manhã, porque só poderiam ser disponibilizadas 100 senhas. E às 9 da manhã já não haviam senhas, logicamente, e havia muito mais do que 100 pessoas à espera. No total, nessa semana, eu consegui recolher 8.000 euros em dinheiro. Contudo, os 8.000 euros, uma vez mais, pouco valiam. E eu tive rapidamente esta sensação de que o dinheiro não conseguia ser rentabilizado. Eu cheguei a gastar $1.000 para comprar 100 máscaras. Nós estávamos em plena pandemia. E isto era o que pediam nos hospitais. Máscaras, desinfetantes, material para ajudar a cuidar das pessoas. E então, no último dia, antes de eu voltar a Portugal, esta foi uma das últimas imagens que eu tirei e que espelha também a resiliência do povo libanês. Porque, uma vez mais, quem reconstruiu a cidade e quem foi para as ruas com feridas e em sofrimento, e 300.000 pessoas ficaram sem casa nessa altura, foram pessoas comuns que pegaram nas vassouras, que fizeram comida e que começaram nas ruas a limpar e a doar. E então as vassouras tornaram-se, sem dúvida, um símbolo de resiliência também. O voo para casa, a 15 de agosto, foi pautado por um e-mail que eu comecei a escrever com aquilo que eu tinha vivenciado e com links
que atestavam também a veracidade daquilo que eu estava a escrever. Porque naquela semana, para além de todas as partilhas nas redes sociais, esta situação e a minha presença no Líbano chegou a todos os canais de televisão, a todas as rádios e a imensos serviços de notícias da imprensa escrita, da imprensa digital. E eu perguntei, eu tenho 4.000 euros, o que é que eu faço com este dinheiro? Eu deixo o dinheiro cá ou eu levo o dinheiro para Portugal e vamos usar o dinheiro em Portugal e tentar rentabilizar 4.000 euros em medicamentos e em material hospitalar e trazer para Beirute? E as pessoas votaram. Foi uma votação simples no Instagram. E as pessoas votaram, traz os 4.000 euros para Portugal, usa-os aqui e vamos fazer as coisas chegar a Beirute. E eu não fazia ideia, nesse momento, em que é que eu me estava a meter. Eu voltei a Portugal, ao fim de uma semana de estar no Líbano, porque eu tinha um compromisso com o serviço de urgência onde eu trabalhava, apesar de, no dia em que eu disse que ia para Beirute, o meu chefe me ter despedido. E então eu fui para o Líbano desempregada. Porque apesar de estarmos em agosto, no pico da pandemia que o nosso país viveu, em que nós tínhamos dias na urgência em que víamos 5, 6 pessoas, houve alguém que disse, quando tu vais, podes ir, quando voltares vais terminar os turnos até ao fim do mês e a partir de setembro nós não vamos contar mais contigo. E portanto, se eu tive medo de ir para o Líbano, não, eu não tive medo de ir para o Líbano, eu ia triste porque me tinham despedido do meu trabalho. E então, em paralelo com os últimos turnos, entre 16 de agosto e 2 de setembro, eu começo a receber dezenas de caixotes à porta do hospital e depois, mais tarde, dezenas de caixotes em casa. Pessoas que vinham de todos os pontos do país para entregar donativos em mão. E a minha sala começou a ficar um caos. Eu juntei as várias pessoas que tinham sido mais interativas comigo no Instagram, trouxe-as para o WhatsApp e fundei a iniciativa a que demos o nome Ajudar Beirute. E nos dias seguintes, durante esses 15 dias, as coisas começaram a aumentar. Porque para além dos donativos individuais de todos os que estavam a colaborar connosco, aquele e-mail que eu tinha escrito no dia 15 foi devagarinho começando a ter resposta das várias empresas do país. E quando começámos a ter resposta das várias empresas do país, as coisas perderam completamente o controle. E nós fazíamos então caixas, de manhã à noite, em que todo o material era inventariado. Todos os frascos, todas as caixas de medicamentos, tudo o que possam imaginar era contado e era contabilizado num documento de Excel. A situação tornou-se tão grande, em que a minha sala desapareceu, que a determinada altura recebo um contacto de uma entidade que se deseja manter privada, que disse, Andreia, nós estamos disponíveis para pagar um contentor. O contentor pode ter até 2.000 quilos, vai demorar 2 semanas a chegar. Havia uma parte do porto de Beirute que não estava destruída, portanto podia ir de barco, mas encham um contentor, têm acesso a um contentor pago e 2.000 quilos. Então, a partir daí, nós só tínhamos que ter esta preocupação de encher o mais rapidamente possível. E as coisas foram começando a organizar-se de outra forma. Fomos selecionando individualmente todos os materiais para os 6 hospitais e para as 5 ONGs a que demos apoio. E quando as coisas deixaram de caber dentro de casa, houve também uma rede de farmácias que disse, Andreia, nós vamos disponibilizar-te o armazém da farmácia para que tu possas levar todos os materiais e para que eles fiquem lá acumulados até passarem para o contentor. E assim, um mês depois da explosão, eu embarco para Beirute uma segunda vez, mas desta vez eu já não vou sozinha. Juntamente com mais 5 voluntários, munida de 6 caixotes feitos a dedo, nós entramos em Beirute uma segunda vez para entregar material considerado prioritário para as instituições hospitalares e para as ONGs.
Conseguimos passar o limite do aeroporto, a alfândega, que era o nosso maior receio, e a partir daí eu sabia que as coisas estavam bem encaminhadas. E durante essa segunda estadia, que entre o voo de ida e o voo de regresso durou 48 horas, nós entramos nas casas de pessoas, voltámos a entrar nos hospitais onde eu já tinha estado e onde eu tinha feito os contactos e entregámos os donativos prioritários. Por exemplo, nesta fotografia mais pequena, vocês conseguem ver uma instituição de apoio a doentes com cancro, porque nós tivemos inclusive um donativo de medicamentos da área oncológica. Contudo, em Portugal as coisas continuavam a crescer e os donativos não estavam a parar. E eu tinha decidido, vou só voltar um bocadinho para trás, eu tinha decidido que nós íamos ter como limite aceitar donativos até ao dia 7 de setembro. Porque tínhamos que pôr um travão nas coisas. E uma vez mais, os donativos tinham que ser todos inventariados. Porque as pessoas estavam a doar dinheiro e material, eu tinha que saber o que é que estava a ser doado. Não é? Uma questão de transparência, uma questão de rigor. Também daquilo que eu devia para quem estava a confiar em nós. E então, entre 8 e 23 de setembro, foi a fase final de continuarmos as contagens e continuarmos a fazer os caixotes. E esta imagem é apenas um bocadinho do armazém da rede de farmácias que se deu o seu espaço. Multipliquem esta imagem por 5, por exemplo. Foi ao que as coisas chegaram. E eu aí comecei a ter outro problema, que é, ok, temos um contentor, 2.000 quilos, mas isto vai demorar 2 semanas a chegar. Vamos, bora acelerar. Eu até tinha uma viagem marcada, que abdiquei dela, porque estávamos aflitos, precisávamos de dar vazão às coisas, havia pessoas que precisavam dos donativos. E de repente, num dos muitos dias em que nós estávamos em casa, eu e mais os outros voluntários da iniciativa Ajudar Beirute, das 8 da manhã às 11 da noite, de repente toca o telefone. E do outro lado do telefone, dizem-me, Andreia, temos algo para te disponibilizar, para ajudar. Era um avião. E então, 6 semanas depois da explosão, eu vou a Beirute uma última vez, a bordo de um A340, um Airbus da Fundação Mirpuri, que é responsável pela empresa iFly. Eles tinham donativos, convidaram-nos. Ofereceram-se para, juntamente com os donativos deles, nós podermos levar todos os nossos donativos. Então, o tempo de entrega do material deixou de ser 2 semanas e passou a ser apenas 1 dia. Entre o telefonema que eu recebi nessa tarde e o avião, passaram 5 dias. Em 5 dias, todos nós trabalhámos incessantemente para ter tudo junto e tudo preparado. E o tudo, uma vez mais, nunca vai haver uma fotografia que mostre o que era. É impossível. Não está aqui tudo. Tudo isto é da iniciativa Ajudar Beirute e de todos os voluntários que colaboraram. E não é tudo, uma vez mais. O que é tudo? 30.000 embalagens de medicamentos. Mais de 1.400 embalagens de medicação endovenosa. Milhares e milhares de seringas, de ligaduras, de máscaras, no fundo, medicamentos e material hospitalar. Era isto que eu, enquanto médica, me tinha comprometido a ajudar. Eu não recolhi comida, eu não recolhi roupa. Este foi o nosso compromisso. Medicamentos e material hospitalar. E no total, toda a doação contabilizou-se em cerca de 3.500 quilos de donativos.
Imaginem 3.500 quilos de caixinhas de Benuron, para terem uma noção do volume que nós conseguimos angariar. Estes donativos foram avaliados em mais de 250 mil euros e ainda conseguimos, no total, juntar mais dinheiro, 16 mil euros em dinheiro. E eu queria aproveitar este momento para publicamente agradecer, se alguém aqui tiver, em 2020, colaborado comigo e connosco, queria deixar o meu agradecimento público por terem feito parte desta iniciativa. Em outubro, o João, a esposa Sorra e a filha, Celina, que tem agora 2 anos, que não existia em 2020, foram evacuados de Beirute na sequência dos bombardeamentos da cidade, que curiosamente voltaram a acontecer ontem à noite. Durante 5 meses, eles estiveram na nossa casa, porque nós tínhamos um quarto a mais e eles não tinham onde ficar. E esta família é uma família igual à minha, é uma família igual à vossa, é uma família comum. E ela tem um lenço na cabeça, sim, mas eles são completamente iguais a nós. E ao longo da minha vida, eu tenho tido a oportunidade de viajar muito e já estive perto dos 100 países. E aquilo que eu tenho percebido é que as pessoas são todas iguais. As pessoas querem uma casa, as pessoas querem comida na mesa, querem dormir descansadas, sem medo do dia seguinte. O João, a Sorra e a Celina não conseguiram ficar em Portugal, fruto das várias contingências que só quem passa por um processo que nem sequer é de imigração, eles são refugiados de guerra, só quem passa por um processo destes pode compreender. Eles não conseguiram arranjar condições para ficar. Mas nestes quase 100 países, eu percebo que, para além das pessoas quererem todas o mesmo, as pessoas dão-se umas às outras nos gestos mais simples. Porque nem todos temos que viver o altruísmo como uma grande iniciativa. O altruísmo pode ser coisas tão simples como uma boleia. Pode ser coisas tão simples como alguém me pagar um bilhete de autocarro porque eu não tinha dinheiro trocado e eu precisava mesmo de apanhar aquele autocarro. Pode ser, por exemplo, na Bolívia, em que eu tinha 7 horas de espera para apanhar um meio de transporte e o restaurante onde eu esperei, de repente percebi que havia uma casa atrás e onde me deixaram tomar banho. E acolheram-me durante aquelas 7 horas. Não como alguém que foi lá comer, mas como uma visita. Ou também como no Canadá, há um ano atrás, em que à 1 da manhã eu e o meu namorado estávamos sem gasolina no carro e parou alguém ao nosso lado e trouxe-nos 20 litros de gasolina para nós podermos fazer os 100 quilómetros finais e chegar ao hotel. Ou até coisas tão mais simples como o facto do meu namorado, que faz anos hoje, assim que eu acabar a minha apresentação, vai para casa para jantar com os pais, para Lisboa. Eu não sei onde é que ele está, mas... Então o altruísmo pode ser revestido de gestos simples, não tem que ser revestido de grandes iniciativas. Enquanto médica, eu vejo a minha profissão como um ato de servir. Diz que quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E realmente eu acho que isso é mesmo verdade. E se o altruísmo é algo fantástico, nós também temos o dever de viver o altruísmo para nós e temos o dever de ter uma vida feliz, uma vida realizada e uma vida de que nos orgulhemos, porque isso é a prova maior de amor próprio e é a prova maior de que, se nós estivermos bem, nós podemos dar aos outros. Atualmente eu já não trabalho na urgência, eu dedico-me à minha empresa, uma empresa que eu fundei, inspirada neste amor pelas viagens, nesta experiência de quem
já trabalhou fora, de quem tem viajado muito, de quem fez voluntariado. E eu, quando criei a minha empresa, eu tinha 2 objetivos. Um dos objetivos era poder dar a quem trabalha comigo uma qualidade de vida que eu não encontrei quando eu trabalhava em 4 sítios ao mesmo tempo. Outra coisa que era o meu objetivo, outro objetivo, se calhar o principal, era nós um dia podermos ser reconhecidos como sendo os melhores naquilo que fazemos. Só que os melhores é tão difícil de definir, não há números, não há... O que é que define o melhor? Não há faturação, não há lucro. O melhor é um conceito tão complicado. E esta semana, se calhar, eu pela primeira vez percebi o que é podermos ser os melhores naquilo que fazemos. Porque sermos os melhores naquilo que fazemos passa por servir o outro da melhor forma possível. Com amor, com paixão, com sentido de dever e de responsabilidade. E se eu não sabia o que era ser o melhor, nós esta semana fomos nomeados pela revista DECO Proteste como o melhor serviço de medicina do viajante do país. No âmbito privado. Então, ser o melhor é servir. É isso que faz a diferença, é servir o próximo. Não é tangível. Eu demorei 3 longos anos difíceis, em que eu tive muitos nãos, como já ouvi aqui hoje, em que eu estive fases em que fui despedida para o Líbano, em que trabalhei em vários locais ao mesmo tempo. Mas percebi que as coisas fazem sentido a determinada altura quando nós estamos disponíveis para servir o outro. E então, para terminar, eu queria deixar-vos um convite e um desafio. E o convite é: abram este QR Code, porque eu escrevi um documento para vocês com os detalhes da iniciativa Ajudar Beirute. Eu sei que isto é muita informação, mas eu gostava muito que pudessem tirar um bocadinho do vosso tempo durante o fim de semana para ler como é que as coisas se desenrolaram, para visitar alguns links e também para poderem contar lá em casa, no vosso trabalho, como é que uma pessoa pode fazer a diferença. Porque eu acredito honestamente que, afinal de contas, nós podemos fazer a diferença. Podemos não ser o presidente dos Estados Unidos, graças a Deus. Podemos não ser o Papa, mas isto mostrou-me que uma pessoa pode transformar uma caixa de 13 quilos em 5 caixas de 100 e, por final, em 3.500 quilos, que valem mais de 250 mil euros. E uma vez mais, não é sobre números, é sobre o impacto. E é sobre o papel. Eu recordo que tudo isto começou nas redes sociais, começou no Instagram. Eu tinha uma conta pequena. O impacto que nós temos sobre o outro. A influência tem que ser positiva. A influência traz responsabilidade. E nós não podemos, no nosso meio ou no meio maior da internet, o meio global, dizer tudo o que pensamos sem pensar nas consequências. E então, já vos fiz o meu convite, que é acederem ao QR Code e verem o documento. O desafio é que cada um de vocês, neste tempo curto que temos na Terra, que é tão breve na história do universo, é tão breve, tão rápido, escolha uma causa. Não tem que ser as causas que toda a gente apoia. Nós somos pessoas diferentes e é por isso que uns de nós nos damos bem com alguém e não nos damos bem com outra pessoa, ou somos do Benfica, ou somos do Sporting, ou somos do Porto. Escolham uma causa na vossa vida e sirvam essa causa. Reflitam em como é que vocês estão a servir o outro no vosso dia-a-dia, nas vossas vidas pessoais e na vossa vida profissional. E aproveitem aquilo que é o nosso tempo na Terra para serem felizes. Obrigada.
Thank you.